Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja os melhores momentos do seminário LGPD nos cartórios. Falamos com o Dr. José Paulo Baltazar Júnior sobre o REURB. Saiba mais sobre a primeira Semana Nacional do Registro Civil. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Vejamos a seguir o painel Cartórios e o Compartilhamento de Dados com a doutora Carolina Rasolin Nerbas, doutora Patrícia Peck Pinheiro e o doutor Juliano Maranhão. É um prazer estar na moderação deste segundo painel, desse relevante seminário LGPD nos cartórios, um assunto tão importante nas lides diárias do Foro Extrajudicial. Inicio cumprimentando os conselheiros presentes, conselheiro Mauro Martins, conselheiro Bandeira de Mello, é um prazer estar na presença dos senhores, os painelistas de hoje, doutora Patrícia e o professor Juliano, e todos os presentes presencialmente e também que nos acompanham pelo canal do YouTube. Bom, o assunto de que trata o presente painel é dos mais sensíveis e relevantes e discute o difícil equilíbrio entre os dados obtidos pelos cartórios, pelo serviço público que prestam, notadamente aqueles dados obtidos pelo RCPN, que é o Registro Civil das Pessoas Naturais, que guarda aquilo que é mais importante do cidadão, que é a sua própria personalidade. E o seu compartilhamento com os órgãos públicos, que tem como missão realizar políticas públicas com base na análise desses dados pessoais, muitas vezes dados sensíveis, como é o caso do INSS, que utiliza para tanto a plataforma CIRC. Tudo isso com a obrigação de atender e respeitar os dispositivos da LGPD. O provimento 134 da Corregedoria Nacional de Justiça, que demandou grande discussão até a sua publicação em 24 de agosto de 2022, contando, para tanto, com um grupo de trabalho que tinha, dentre os seus integrantes, vários especialistas na área, como já falou o colega Fernando Tasso, né, juiz do Estado de São Paulo, que é um estado que tanto nos ensina na matéria registral e notarial. Esse provimento, então, depois desse grande estudo, abordou a matéria quando disciplinou nos artigos 23, 24, 25 e 27 que o compartilhamento de dados das serventias deve observar alguns critérios: a adequação, necessidade e persecução da finalidade dos dados a serem compartilhados, maior eficiência e conveniência dos serviços registrais e notariais, evitar a transferência de base de dados, e talvez aqui seja o grande ganho desse provimento, quando fala do compartilhamento de dados, ou seja, evitar transferências e permitir, sim, o acesso para que órgãos públicos tenham esses dados, mas não através de transferência dos dados, mas de acesso. Observar se esse compartilhamento tem previsão legal, previsão em ato normativo ou em algum convênio formado pelo órgão solicitante e, claro, sem deixar de observar os protocolos de segurança. Obviamente que o provimento 134 ele não esgotou, e nem poderia, a análise dessa matéria, visto que se trata de demanda nova e o debate constante é salutar e precisa ser ampliado. E é para isso que estamos aqui e ouviremos com atenção, absorvendo seus conhecimentos, os palestrantes deste painel, doutora Patrícia Peck Pinheiro e Juliano Maranhão. Vamos iniciar com a doutora Patrícia. Doutora Patrícia Peck Pinheiro é PhD e advogada especialista em Direito Digital, graduada e doutorada pela Universidade de São Paulo, conselheira titular nomeada para o Conselho Nacional de Proteção de Dados, o CNPD, professora de Direito Digital da ISPM, membro do Conselho Consultivo da iniciativa Smart IP Latin America, do Max Planck Munique para o Brasil, condecorada com 5 medalhas militares, autora e coautora de 41 livros, CEO e sócia fundadora do PEC Advogados e presidente do Instituto START da Ética Digital. Doutora Patrícia, é um prazer tê-la aqui. Como já foi dito no primeiro painel, são 15 minutos de fala, um tempo exíguo, mas tenho certeza que o seu conhecimento nos trará boas novas nesses 15 minutos. A senhora está com a palavra. Obrigada, doutora Carolina. Agradeço o convite.
aqui do ministro Salomão para estar aqui no CNJ. Também agradeço aqui no painel, né, estar na presença dos conselheiros, Mauro Martins, Bandeira de Melo, e também estar com um colega, que é o Juliano Maranhão, né, que está remoto, tenho certeza que vai falar muito bem também, fazer aqui a complementariedade do tema. Fazendo aqui o início da fala, e acho que vamos colocar os slides, não sei se já estão... já estão? Está atrás de mim? Tá, obrigada, só para eu poder ver, né? Acho que é importante, né, começarmos tendo essa visão, como foi bem dito, que a Lei de Proteção de Dados Pessoais é uma lei de proteção, não é uma lei de proibição. Tem por princípio, né, que nós precisamos acessar informações de indivíduos e compartilhar entre instituições para que possamos executar a atividade fim, seja no Estado ou na iniciativa privada. Mas não é de qualquer jeito. Não dá para fazer puxadinho de dados. Acho que essa que é a grande questão da legislação, né? E nós temos uma grande responsabilidade hoje, somos todos depositários fiéis dos dados pessoais dos indivíduos. Imagine, então, quando assumimos essa responsabilidade na serventia. E aí nós acompanhamos da vida à morte, em todo o ciclo de vida dessas pessoas. Então, logicamente, quando você tem sistemas informacionais, né, ou como acontece com plataformas como a do CIRC, você acaba sendo alvo, porque, pelo princípio da centralização da informação, é muito mais fácil para uma quadrilha atacar um local como o bunker de dados, né, o grande cofre central dos dados, que tem um valor muito grande. Então, a preocupação desse ambiente é que, se todos acessam esse ambiente, e eu preciso dar acesso, existe o princípio não só do acesso, como da interoperabilidade, e dado é essencial de ser utilizado, eu não posso simplesmente colocar uma grande tranca e restringir. Então, eu vou precisar que todos sigam protocolos mínimos de proteção. E isso vai ter 3 níveis, como já foi muito bem colocado pelo provimento do CNJ. Eu vou trabalhar no nível de tecnologia, né, implementar ferramentas, tenho que trabalhar no nível da governança, seguir políticas, protocolos, procedimentos, cláusulas contratuais, tanto internas, ali para o cartório, como para os seus parceiros, por isso a questão dos contratos, né, com contadores, também com as empresas de TI, e o nível educacional, muito bem colocado e lembrado pela doutora Carolina Tauk, né? Quer dizer, não adianta a gente cumprir e colocar tudo isso e as pessoas não seguirem, que acho que é o ponto fundamental. Acho que aqui foi muito bem desenhado, né, e o conselheiro Mauro Martins também citou todas essas questões, né, que a gente já trouxe, eu lembro dessas conversas, inclusive na CGU, né, com o ministro Magno Rosário, que ele dizia assim, e aonde está o ponto de contato da LAI com a LGPD? Eu dizia, pelo princípio da minimização, né, o mínimo de dados necessários para cumprir com a finalidade, com o interesse público, né, sempre vai ser assim, justificável, né? No entanto, quando a gente fala de cibersegurança, por mais que a gente tenha cumprido tudo isso, se sem querer alguém deixa a porta aberta, uma credencial de acesso facilitada, coloca tudo a perder, porque entrou nesse ambiente, entrou nesse sistema, é o suficiente para carregar tudo, não precisa nem carregar, pode deixar lá. Basta criptografar e ameaçar com sequestro de dados. Por isso que eu estava de novo com o senador Carlos Viana, porque está tramitando o projeto de lei para a criminalização de sequestro de dados no Brasil. Mas mesmo que eu criminalize, a gente não quer que aconteça a ocorrência, né? Nós não queremos ter que discutir com uma quadrilha, né, o que fazer. E aí, por isso, foi muito bem observada a necessidade dos protocolos relacionados a backup, porque uma forma de não ficar refém de uma situação dessa é conseguir recuperar aquela base de dados. Quando olhamos hoje, eu acho que é muito importante o evento que o CNJ está realizando, é porque ainda vemos que já passou o prazo, tínhamos prazo até fevereiro, e os cartórios não estão em conformidade. E não estar em conformidade com proteção de dados significa que todo dia, e a qualquer momento, a gente pode passar por um incidente. E não é um incidente isolado, é um incidente com risco sistêmico. E é um incidente reputacional. É um incidente que vai parar no jornal e vai dizer que o dado do cidadão não está seguro nos cartórios. E isso não vai afetar um cartório. Isso vai afetar na imprensa todos os cartórios. Isso vai afetar a imagem do CNJ, isso vai afetar a imagem da Corregedoria. Como que ainda estamos assim? Então, para o cidadão brasileiro que vai dizer assim, como é que eu posso chegar hoje no cartório e, quando eu chego lá, não existe ainda um DPO nomeado, não existe uma política publicada no site, então a gente ainda não fez essa parte. Então, imagina o resto, né? Sabe quando puxa a xícara
e vem o resto todo? Se o que é mais visível e latente, vitrine, para uma pessoa física seriam esses pequenos elementos, imagine então ele entender, será que então está seguro? Será que botou a ferramenta? Será que tem pelo menos um DLP? Será que quando tem trabalho híbrido e alguém está acessando remoto, está na nuvem segura, como foi muito bem colocado, acho que foi pelo doutor Fernando, né, no painel anterior, né, nessa questão. Então, passando aqui um pouquinho mais, até porque a gente está falando sobre segurança e segurança de dados e sigilo, a gente tem patamares mínimos e você pode querer fazer a mais. Legislação é piso, né? Você pode ir além da lei, você não pode ficar aquém da lei. E eu costumo dizer que a gente ou está legal ou ilegal. Faremos uma breve pausa no seminário A LGPD nos cartórios. Voltamos já. Retornamos com o seminário A LGPD nos cartórios. Então, acho que todos que estão nos assistindo têm que pensar assim, não é porque eu exerço uma função que o cidadão precisa vir até mim, né, que eu não estou sujeito a uma penalidade. Né? Eu acho que a gente tem que ser rigoroso. Eu estava ontem na ANPD, estava lá com o presidente Valdemar, conversei também com o Fabrício, que é também ali da coordenação de fiscalização. E como saiu o regulamento de dosimetria, e nós vimos que os 8 processos sancionadores mais avançados, 7 são da administração pública, não quer dizer que a área pública não esteja na mira, não esteja sujeita. Então, acho que aí a gente tem pontos de preocupação. Eu vou passar aqui um pouquinho mais pelo limite do tempo, porque alguns pontos já foram tratados. Esse material vai ficar compartilhado com todos, fica aqui para o evento. Aqui explico um pouco mais como funciona o CIRC. O que eu quero dizer? Num princípio de rede, quando todos estão conectados, é aquela questão quando você pinga a rede. Se alguém for contaminado, a chance de rapidamente todos serem contaminados é qual? É 99,9%. Porque dentro de uma rede, os agentes participantes são considerados autorizados. Então, esse é o nosso maior desafio. É que nem alguém que está num grupo de WhatsApp com a gente, que se o celular dele for contaminado por um vírus e a gente interagir com aquela pessoa, a gente também é contaminado, outro também é contaminado. E se eu não tiver realmente um bom antivírus, eu fico contaminado, minha máquina é contaminada, e você espalha isso em rede numa questão de segundos. Então, hoje, se nós não formos muito rigorosos em realmente fazer uma verificação, uma fiscalização e até uma atuação de dizer, olha, barrado na rede, enquanto você não tiver com o mínimo de proteção, você talvez não tivesse que poder acessar o ambiente. Aí, como a gente opera se eu tiver que deixar de castiguinho digital? A gente tem que avaliar isso, porque se ele bota risco para todo mundo, ou você bota penalidade, é que nem uma mãe que vira para o filho e diz assim, não vai poder usar o celular, não vai poder acessar a internet, enquanto não tiver comportamento seguro. Porque você vai botar todo mundo em risco. Essa que é a questão que a gente tem que avaliar, porque a gente está vendo risco intersistêmico, o comportamento de um bota todo mundo em risco. Bem, para complementar, a gente aqui já colocou um pouco quais são os atos registráveis, acho que não precisamos falar disso. Os dados pessoais e dados pessoais sensíveis, acho que vale destacar que, na hora de analisar um incidente, gravidade, estamos já sujeitos não só ao que está na lei, mas ao que está nas resoluções, da 01 a 04. Então, nós já vivemos uma nova etapa da regulamentação, e por isso que tratamento de dados de idosos, por exemplo, escala gravidade. Esse é um ponto importante. Vocês acham que um cartório tem dado de idoso? Sim. Logo, essa é uma situação extremamente relevante, porque isso escala a gravidade dentro do regulamento de dosimetria. Tanto vale meio físico quanto meio digital, a gente ainda vê problemas de descarte seguro. Nós falamos sobre eliminação nos terceiros, de não haver acumulação de dados. Nós, sim, viramos acumuladores de dados na sociedade digital. A gente tem que pensar que existe o princípio do acesso. Quando eu falo que eu compartilho um dado com alguém, não quer dizer que eu vou reproduzir. Eu não preciso ficar toda hora mandando dados. Tem gente que fica tirando foto de documento, mandando pelo celular. A gente, às vezes, pelo princípio da agilidade nem sempre anda de mão dadas com segurança. São escolhas. Então, a gente também tem que ensinar, não só o cartório, mas o cidadão final, como que a gente pode realizar aquilo que a gente gostaria de forma mais segura. Será que nós hoje temos conduta segura no manuseio e tratamento de documentos? O que vocês acham? Não. E se a pessoa não faz isso na sua vida pessoal, será que ela faz na vida profissional? Não. Grande chance que não. Porque nós não somos esquizofrênicos.
né? Em princípio, um pouquinho, né? De vez em quando você faz para um lado, não faz para o outro, quer dizer, essa conduta que ela é quase distorcida, né? Então, a chance da pessoa, é rapidinho pela pressa, tira foto de cartão de crédito, tira foto de RG, tira foto disso, tira foto daquilo, manda tudo ali, é aí que já começa o problema. O bandidinho leva o celular, leva tudo, né? Ali já começou o vazamento. Então, é importante entender que a gente também tem que começar a ensinar muito mais, desde a ponta do usuário, esse comportamento seguro. Então, já falei aqui, né, também teve posicionamento sobre os dados de falecidos aqui da LGPD, mas eu queria comentar, só mais um pouquinho aqui para frente, no material, os casos internacionais que estão saindo. Está com um brilhinho ali, só para eu poder fazer a leitura. Então, aqui são os processos sancionatórios, divulgados pela ANPD. Acho que, para quem não tinha visto, importante esse destaque. E qual foi o motivo? Não ter o DPO? Número 1, porque é fácil para a autoridade. A autoridade ainda está sem grandes braços fiscalizadores. O que ela faz? Acessa o site. Você não precisa visitar. É muito fácil, passa por ali, pela porta digital e pronto. E eu já sei, porque eu tenho um dever pelo 41 de ter colocado essa informação publicamente. Isso já é violação da lei? Porque é obrigatório no artigo 41. E eu não posso nem fazer a ressalva da resolução 02 se eu for pequenininho, né, se eu fosse PME, porque eu trato dados pessoais sensíveis e de alto risco, de criança, adolescente e de idoso também. Então, eu não consigo nem fazer a ressalva de que eu não deveria ter o encarregado de dados. E quando eu não centralizo com uma pessoa que cuide de proteção de dados pessoais, a chance de depois eu não responder uma requisição de titular e não responder uma requisição de autoridade é alta, que também foi o segundo motivo pelo qual aconteceu a mesma coisa. Não foram vazamentos. Vazamento é pior, né? A gente já está no outro nível da segurança. E aqui eu queria contar alguns casos internacionais, né? Então, um caso aqui, como da fiscalização, eu acho que vou ter que levantar, só porque a vista, gente, com a pandemia piorou a miopia, né? Então, com essa distância, aqui o DPA espanhol multou o notário, né? Lá, o DPA espanhol, que fez convênio técnico com a ANPD, ele gosta de multinha, presta atenção. E eu acho que essa multinha presta atenção, viu, conselheiro? É muito interessante essas coisas, porque não precisa assim destruir você. Eu posso dizer, olha, a primeira multa você perdeu primariedade e a próxima vira reincidente. Aí, reincidente, a multa é maior. Vai ser a estratégia da nossa autoridade. Então, ele multou porque o responsável pelo tratamento, né, num registro de predial de um imóvel pertencente a um titular, sem ordem que exigisse consulta desses dados ou consentimento, usava também para outras coisas. Princípio da finalidade específica. Pega o seu dadinho para uma coisa e uso para outra coisa. Desvio de finalidade. Multinha, multinha. Segundo caso, vamos lá, 180 mil euros. Prestar atenção vai crescendo. Né? Vocês estão vendo assim, né? Dependendo da gravidade. Como é que é isso? Regulamento de dosimetria que a gente tem. Autoridade portuguesa. O GPI portuguesa aplicou 170 mil euros no município de Setúbal porque encontrou violações relacionadas à coleta de dados de refugiados ucranianos. Essa parte, então, de imigrantes e tal, lá na Europa, tem uma sensibilidade muito grande. Então, eles tinham que preencher formulário na chegada, com vários dados pessoais, data de nascimento, estado civil, e o município depois não tinha informado para que ia tratar aqueles dados. Então, eu não posso ficar capturando uma coisa que tem uma certa sensibilidade e aí depois não informar para que isso vai ser usado. Sabe onde que eu informo para que vai ser usado quando eu sou ente público? Na tal da política de privacidade e proteção de dados que eu publico no meu site. Agora, se eu não publico isso no site, eu não informei. Eu não preciso de consentimento, preciso aplicar a transparência. Se o cartório hoje não está publicando a transparência e joga os dados lá naquele sistema central que nós temos, a gente está contaminando com falta de legitimidade o sistema. Então, a gente não está nem chegando ainda na segurança. A gente está com um problema já ali inicial de entrada de base de dados, se o cidadão hoje quisesse questionar. Pelo próprio 23, o artigo 23 mesmo. O 23 fala isso, o 26 fala isso, né? Então, para evitar judicialização, problemas de reputação, sanções administrativas, porque o cidadão pode entrar com ação de dano, independente da multa, né? Então, vamos lá. Último slide. Como está a maturidade do cartório? Né? Já concluída, né? Vamos fazer mentalmente aqui o testezinho. Já concluí, já implementei, estou na fase de atualizar. Atualizar é agora com as resoluções da ANPD. Já tenho DPO, já tenho política, comitê, campanha educativa. Se alguém estiver aqui e quiser levantar a mão, que já está nesse nível, fica à vontade.
né? Estou realizando, gerúndio brasileiro. Gerúndio brasileiro, estou fazendo. Vou estar fazendo, estou a fazer, né? Como o português diz, né? Então, ainda não está finalizado, mas está indo, né? Ainda não tem toda a governança, mas está indo. E o terceiro, não iniciado, que é o mais crítico. Se a gente talvez pudesse aplicar uma pesquisa, né, do CNJ, a gente entenderia talvez aí os cenários, e a gente já tem que só prestar atenção que a gente não está mais só na LGPD, na lei, a gente já está na regulamentação da autoridade. Agradeço aqui a atenção, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Patrícia. Conseguiu trazer relevantes informações recheadas de bom humor. Isso é uma arte, né? Isso é uma arte, né? Traduzir informações com bom humor, inclusive trazendo exemplos internacionais, e isso veio realmente da Europa, do continente europeu, toda essa preocupação com os dados. Eu anotei aqui algumas colocações importantes, umas frases relevantes que a senhora colocou. Não colocar tranca. Né? Tanto o foro judicial quanto o foro extrajudicial são repositórios gigantescos de dados. E o que adianta a gente ter esse dado se a gente não consegue transformá-los em informação para políticas judiciárias, políticas públicas, né? Podemos dar acesso a esse dado, sim, mas com os protocolos necessários, com a segurança necessária. A conformidade é muito importante, então já se passaram aí os 6 meses de vigência do provimento 134. Aquele último item não iniciado é uma preocupação e, infelizmente, a gente vê que isso acontece. Quando a gente fala em vazamentos de dados, a gente tem que pensar não se isso vai acontecer, mas quando isso vai acontecer, porque vai acontecer em algum momento, e todos temos que estar preparados para isso, notadamente os cartórios do foro extrajudicial. Então, bastante relevante que o provimento, os cartórios estejam em conformidade com o provimento 134, que veio a facilitar, porque traduziu o LGPD para os cartórios, deu as diretrizes, então, basta segui-las. Então, agradeço por essa sua exposição. O Cartório Contemporâneo volta já. Voltamos com o Cartório Contemporâneo. E vamos passar, então, para o segundo expositor. O nosso segundo expositor é o professor Juliano Maranhão. Ele é professor da Faculdade de Direito da USP, diretor da Associação Internacional de Inteligência Artificial de Direito e diretor do Legal Grounds Institute. Muito obrigada, professor Juliano, por sua presença. O senhor está com a palavra e tem 15 minutos. Obrigado. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite pelo ministro Luiz Felipe Salomão. É um prazer participar desse debate e cumprimentar os colegas de painel, a moderadora, a doutora Carolina, e a Patrícia Peck, que foi minha colega de classe. É um prazer estar aqui com vocês. Sobre o tema de compartilhamento, eu gostaria de trazer alguns elementos e discussões que estavam por trás das regras que apareceram no provimento do CNJ, do qual eu fiz parte do grupo de trabalho. Então, vou trazer alguns bastidores, mas não bastidores concretos, bastidores acerca das teses e fundamentos jurídicos que justificam as escolhas que foram feitas pelo grupo de trabalho na interpretação da aplicação da LGPD aos cartórios. Então, com relação a compartilhamento, é muito importante se desprender de alguns vícios. E acho que o vício fundamental aqui, mais importante, é a confusão sobre a natureza dos dados que são tratados e processados pelos cartórios. A ideia é que, pelo fato dos cartórios exercerem uma função pública, muitas vezes se identifica esses dados como dados públicos. E aí, a confusão a ser eliminada é o sentido de publicidade. A publicidade da função cartorial, seja dos registradores ou dos notários, na sua atuação, não é uma publicidade no sentido de transparência em controle democrático, portanto, para dar a divulgação desses dados. Não é função dos cartórios divulgar os dados. A publicidade não é nesse sentido.
a publicidade da atuação dos registradores e dos notários diz respeito à produção de efeitos jurídicos a partir de um juízo jurídico que é feito sobre esses dados, seja para conferir validade a situações ou a relações jurídicas, seja para constituir meios de prova pelas certidões. Então, publicidade no meio cartorial diz respeito à produção de efeitos jurídicos para validade e segurança de relações jurídicas individuais e particulares. Portanto, os dados que são processados e são tratados são dados relativos a pessoas, a personalidade e, portanto, a relações privadas, seja relações obrigacionais, seja relações de propriedade. São dados pessoais e, portanto, protegidos pela Constituição como um direito fundamental. Os registradores e notários detêm esses dados para o exercício de sua função pública, mas, porém, são também curadores desses dados pessoais e têm o dever de protegê-los e processá-los adequadamente dentro de sua finalidade, mesmo perante o Estado. E com relação à atividade de notários e registradores, eu gostaria de abrir só uma pequena exceção quanto a essa informação de que não há um dever de divulgação. Acho que uma pequena exceção, ou pelo menos uma parte, deve ser feita em relação aos cartórios de protesto, tendo em vista o papel que essas serventias ganharam na evolução da jurisprudência e da legislação. Lembrando aqui o fato das centrais de protesto disponibilizarem o acesso à informação sobre inadimplentes. Aqui é, de uma certa forma, uma disponibilização, uma abertura das informações que não se encontram em outras atividades registrais, mas ela tem seu fundamento jurídico na evolução do direito a respeito dos cartórios de protesto. Mas se a gente lembra o Eunápio Borges, lá atrás, João Eunápio Borges, ele dizia que na década de 40 era lamentável que um meio de prova para a apresentação da letra recusa por parte do sacado, o protesto se converteu num violento meio de cobrança e intimidação. Então, esse caráter vexatório do protesto, que era trazido pelo João Eunápio Borges na década de 40, na verdade foi reconhecido jurisprudencialmente. É claro que algumas alterações foram importantes, por exemplo, para facilitar o cancelamento de protesto quando a dívida é adimplida, mas o reconhecimento de dois aspectos da atividade dos cartórios de protesto foi fundamental. Primeiro, a função de cobrança, que desafoga o judiciário, e segundo, a relação entre a fidedignidade das informações dos cartórios de protesto e o papel dos bureaus de crédito. Essa aliança entre esses dois papéis cria uma função importante na sociedade e na economia contemporânea de redução do risco de crédito e, portanto, do aumento da disponibilidade de crédito e redução do spread bancário. Então, isso justifica a legitimidade da divulgação e acesso a bancos de dados nas centrais de protesto sobre os protestos lavrados e as pessoas implicadas. Muito embora a gente trate aqui, obviamente, de uma questão ou um dado pessoal. Então, com essa parte, a função dos registradores, dos notários, é tratar e garantir segurança e validade, eficácia de relações jurídicas privadas, portanto, tratam dados pessoais. Seu papel não é divulgar informações sobre esses dados, mas realizar sua função pública na segurança dessas relações. E isso é importante para nós pensarmos sobre os temas de compartilhamento de dados. Então, começando com compartilhamento de dados com órgãos públicos. Primeiro ponto a destacar é que a Lei Geral de Proteção de Dados equipara as serventias, os registradores e os notários a pessoas jurídicas de direito público.
e dispensa a eles o mesmo tratamento. Então, com relação ao compartilhamento de dados, eu devo enxergá-los como órgãos públicos. E, nesse aspecto, a LGPD é muito clara no sentido de que o compartilhamento e o tratamento de dados pelos órgãos públicos deve sempre se ater à finalidade específica do exercício da competência de cada órgão. E mesmo o compartilhamento, o uso compartilhado dos dados, que prevê o artigo 26, uso compartilhado dos dados, ele deve ser feito dentro das atribuições legais e respeitando os princípios dos dados pessoais para a execução de finalidades específicas de políticas públicas. Então, todo esse compartilhamento deve olhar e deve cuidar de funções específicas exercidas pelos órgãos públicos. A Patrícia mencionou o CIRC, né, e de fato nós temos decretos que criam entidades na administração pública para a centralização de dados, e esses dados são solicitados dos cartórios, mas nós temos que lembrar que esses dados, na sua origem, são dados registrais e notariais para exercício dessa função específica pública, que são dados pessoais. Eles não podem ser encarados como dados cadastrais a serem distribuídos livremente pelos órgãos da administração. E é por isso que, no artigo 24 do provimento do CNJ, foi enfatizado que o compartilhamento de dados com órgãos públicos pressupõe lei ou ato normativo do órgão solicitante, ou convênio, ou algum instrumento formal, com um objeto compatível às atribuições e competências legais da atividade registral notarial. Não só aqui tem uma ressalva e uma determinação em relação à necessidade de um instrumento que especifique a política pública e a atribuição legal, né, para que haja um controle de finalidade, como, em nome do princípio da necessidade, o parágrafo 1º diz que o compartilhamento tem que ser oferecido na modalidade de fornecimento de acesso a informações, e não da transferência, a não ser quando estritamente necessária para a função pública exercida. E mais para frente, inclusive, quando se trata de fornecimento de informações para órgãos para a finalidade de tratamento estatístico, que a anonimização seja feita no próprio cartório, na origem. E tudo isso tem a ver com essa interpretação mais estrita da natureza dos dados, como dados pessoais e não cadastrais. Portanto, a sua circulação tem que ter base legal, e essa base legal é o exercício da competência do órgão público. Bom, e aí passando para o segundo aspecto do compartilhamento, é o compartilhamento dos cartórios com entidades privadas, né? A lei de proteção de dados é bastante restrita quanto ao compartilhamento de dados que estão em posse do poder público com entidades privadas. Então, esse compartilhamento tem que ter uma base legal, e a base legal para compartilhamento com centrais de registro, que são entidades privadas, está no cumprimento de obrigação legal ou de regulamento dessas obrigações. A gente tem provimentos do CNJ que regulam a atividade das centrais, e aqui está a base, né? Não é necessário consentimento para compartilhamento com as centrais. Agora, o princípio de necessidade, né, exige, então, que haja um controle nesse processamento dos dados na atuação das centrais de registro. E qual foi a solução encontrada, né? As centrais de registro, elas são encaradas aqui não como uma atividade paralela de exercício de competências das serventias. Isso não seria admitido pela legislação registral ou notarial. Mas são formas de aprimoramento do serviço
em que há uma centralização da demanda pelos serviços, mas uma distribuição das competências, ou seja, a função pública é exercida nas serventias, mas as centrais podem direcionar essa prestação de serviços de modo mais eficiente, até porque é função, sim, dos registradores e notariais organizar a prestação do serviço da forma mais eficiente possível. Né? Daí porque o artigo 23 estabelece que é compatível o compartilhamento com as centrais, tem base legal, né? Tendo em vista a persecução da finalidade também, mas a maior eficiência dos serviços registrais. Porém, o parágrafo único estabelece que deve ser dada preferência à modalidade de descentralização das bases de dados, portanto, a interoperabilidade dos dados e não propriamente a transferência dos dados para as centrais. É feita uma ressalva, né, a possibilidade de transferência dos dados quando necessária para atingir a finalidade da central. E tem um aspecto interessante aqui: quando o volume de requisições ou outro aspecto técnico prejudicar a eficiência da prestação do serviço. E aqui, de novo, é uma exceção, é uma ressalva, pensando nos casos em que os serviços das centrais podem ficar inviabilizados pelo volume de demandas em uma estrutura interoperável. Isso acontece, por exemplo, com as centrais de protesto, né, que tem uma demanda enorme, um volume enorme, e o direcionamento específico para o acesso a um determinado dado para cada serventia pode inviabilizar a prestação do serviço, além do que, como eu já falei, os centrais de processo cumprem uma outra finalidade, que é a finalidade da garantia da maior eficiência na cobrança e da segurança do tráfico mercantil. Agora, para finalizar, eu queria só destacar um último aspecto do compartilhamento que não está tão explícito no provimento, mas também diz respeito a compartilhamento, que é o pedido das certidões em bloco. Esse foi um tema bastante questionado nas consultas públicas, depois da publicação da primeira versão do provimento, né? Por quê? Porque a Lei de Registros Públicos não exige a identificação ou a motivação, né, do pedido de certidões. Porém, o provimento estabelece, em algumas hipóteses, por exemplo, com um pedido de certidões em bloco ou por indexadores, que haja a identificação e registro do motivo. Mas por que isso? O fundamento jurídico para isso, na interpretação que foi dada, é que o pedido de certidão em bloco ele é uma espécie de transferência e compartilhamento de dados com entidades privadas. Então, por exemplo, quando uma empresa que mexe com estatísticas sobre imóveis, ela pede as certidões de todo um bairro, de toda uma cidade, o que ela busca não é propriamente a segurança de uma relação jurídica particular ou a garantia de um negócio jurídico particular, que é a função típica do cartório. Ela busca a informação para explorar economicamente essa informação por meio do processamento dos dados. Então, isso significa uma espécie de transferência, né? De tal modo que o regime precisa ser diferenciado. É por isso, então, é esse fundamento que justificou no provimento dar um tratamento que parece até de lege ferenda com relação à Lei de Registros Públicos, mas é uma compatibilização entre a legislação de registros públicos e de proteção de dados, entendendo que, nesse caso, há uma verdadeira transferência de uma entidade que é equiparada a órgão público para uma entidade privada. Então, mais cautelas devem ser tomadas no dever de curadoria dos dados pelos registradores e notários. Voltamos já. Retornamos com o seminário A LGPD nos cartórios. O doutor Juliano iniciou desmistificando algo que a gente tem como lugar comum, né? Os cartórios são públicos, tudo que eles fazem é público. E não é bem assim, de acordo com a sua fala.
a publicidade da função dos cartórios, ela não corresponde com o dever de divulgar os dados que mantém sob sua guarda, né? Essa publicidade se traduz na produção de efeitos jurídicos e na questão da segurança das relações privadas que ele gere, que as serventias gerem. Então, isso já foi algo bastante importante para a gente sair desse lugar comum de que tudo que se faz no cartório é público e deve ser compartilhado. Além disso, enfrentou com brilhantia, né, a explanação do que é acesso aos dados, interoperabilidade de dados, evitando-se a transferência, que é exatamente esse o ponto importante desse compartilhamento de dados entre os cartórios e órgãos públicos. E ainda a questão das certidões, né, que são tão comuns esses pedidos em bloco por empresas que têm interesses privados nisso, que é uma forma de transferência de dados e, por isso, tem que ter uma cautela maior na curadoria desses dados que são transferidos através das certidões solicitadas. Eu acho que esse painel cumpriu a missão que tinha de tratar desse assunto, de trazer à baila essa discussão, que não se encerra aqui, com certeza, temos muito a discutir. Isso vai ser feito na comissão que vai ser criada e que está no provimento 134 para a discussão desses assuntos terem continuidade. Então, claro, doutora Patrícia, fica à vontade. Só ligar o microfone dela aqui. Você pode falar eles isso. Obrigada. Acho que fica só um convite, acho que é interessante que está uma consulta pública do Plano de Dados Abertos do Governo Federal, que vai até dia 20 de abril. Acredito que é importante, né, seja o CNJ participar, se manifestar, porque é justamente para uma discussão, porque se de um lado a gente tem legislação de proteção de dados pessoais, do outro lado a gente tem essa visão, que é fundamental na sociedade digital, que é políticas de dados abertos, que é o que viabiliza não só a construção de políticas públicas, mas também os ecossistemas de inovação, né, como o que você acessa, como acessa e como estimular esse tipo de informação, né? O Juliano fez uma colocação muito pertinente, mas também é resolvido lá no artigo 23, né? Está bem colocado que os dados relacionados a toda a administração pública, desde que dentro daquilo que é interesse público, mais específico também do que é executado por aquele órgão, né, você pode dar o devido tratamento. A gente já atuou com muitas instituições públicas e que, às vezes, até quando vem um ofício, um pedido entre uma secretaria e outra, às vezes ainda vem genéricos. E eu acho que uma coisa importante da gente gerar essa reflexão aqui é como a gente precisa atualizar nossas solicitações entre as próprias entidades, entre as próprias autoridades, para que fique sempre muito mais claro, né, o porquê que eu preciso aquilo dentro da minha atividade específica. Então, quando vem, por exemplo, de uma área de educação, uma secretaria de educação, quando é segurança pública, ou quando é, no caso, como a gente está colocando aqui, em corregedoria e tá. Então, a gente ainda tem visto ofícios que dizem, preciso da informação de um determinado indivíduo que você detém, do último 1 ano. Pronto. Não diz, não cita nada da LGPD, não fala sobre finalidade, não fala qual que é o princípio que eu estou me embasando, não especifica um pouco mais quais são os tipos de dados que eu estou precisando, né? Então, isso daí, assim como a política de privacidade não pode ser genérica, né, a gente também não pode ter as solicitações genéricas. Obrigada. Obrigada, doutora Patrícia, pela contribuição de sempre. Então, eu finalizo agradecendo imensamente a presença dos conselheiros, da sempre importante presença das entidades que representam os notários e registradores, Colégio Notarial, Arpem Brasil, a Noreg, a escola, tão importante para a formação, a ENOR, representada pela doutora Fernanda. De 8 a 12 de maio será realizada a primeira Semana Nacional do Registro Civil. A doutora Caroline Tauck os convida para participar dessa importante iniciativa. Nos dias 8 a 12 de maio, nós vamos ter a Semana Nacional do Registro Civil, que é a Semana Registre-se, que vai acontecer no Brasil todo. Vai haver estandes para atendimento à população em vulnerabilidade, para ter acesso à sua certidão de nascimento de forma imediata. Ainda que você more em outro estado que não seja onde você nasceu, você vai poder ter acesso à sua certidão de nascimento de forma imediata e gratuita. Então, aproveite a oportunidade. A certidão de nascimento é essencial para ter acesso a outros documentos de identificação, como, por exemplo, sua identidade, o seu CPF, ter acesso a outros benefícios, como o benefício do LOAS, os benefícios previdenciários e demais condições para o cumprimento da cidadania.
José Baltazar é registrador de imóveis de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e vice-presidente da Anoreg, Mato Grosso do Sul. Olá, doutor Baltazar. Muito obrigado pelo convite para estar aqui, Duda. Em sua opinião, investir em imóveis continua sendo um bom negócio? Eu acredito que sim. A boa parte da riqueza humana ainda está concentrada em imóveis. Então, o imóvel ele tem uma segurança, né, por ser assim algo físico, né, tangível, né, diferente de ter nesse sentido diferente de ter uma aplicação bancária, né, que o que a gente tem hoje? A gente olha lá, tem lá uns dígitos, né, numa tela de computador, mas aquilo não existe fisicamente. Não estou dizendo, claro, que a pessoa não tem que não, todo investimento, ou que o único deva ser em imóveis. Mas o que eu me refiro, né? O imóvel ele ainda tem esse caráter da segurança, e o que não existe mais, né? Que há alguns anos o Brasil passou por um processo muito grande de urbanização, vamos dizer, nos últimos 50 anos, né? Provavelmente se fizer uma enquete, muitas das pessoas que estão nos assistindo, seus avós moravam na zona rural, seus bisavós moravam na zona rural. E o Brasil hoje é um país em que a maior parte da população vive em zonas urbanas, né? Então, o que acontecia antigamente? A pessoa comprava lá um lote, uma área, lá num arrabalde que não valia nada, que ninguém queria, esperava a cidade crescer, um dia a cidade chegava e aquele lote que foi comprado a troco de banana passou a valer muito dinheiro. Esse processo de expansão urbana, ele continua, claro, mas muito mais lento do que ele foi, né? Então, investir em imóveis ainda é bom? Ainda é, mas né, isso depende hoje de uma compra mais consciente, porque como qualquer ativo, o imóvel ele pode valorizar e pode desvalorizar. Tá? Então, em muitas grandes cidades brasileiras, o centro da cidade, que era, né, onde estavam os imóveis mais valiosos, são centros hoje, por problemas também urbanísticos do Brasil, centros deteriorados, empobrecidos, né, em que as empresas saíram, muitas vezes ocupados, né, de maneira irregular, enfim, e esses imóveis acabaram se desvalorizando, né? Então, investir em imóveis é bom? Sim, mas a compra tem que ser uma compra mais cuidada, de um imóvel ou com potencial de valorização, ou com potencial para alocação e para ganho, né? Mas me parece que sim, sem dúvida, né? E também pela segurança que transmite, no sentido de, né, a gente tem a garantia do direito de herança, então muitas vezes a pessoa deixa ali o imóvel, né, para os seus filhos, vai ter um local para a pessoa morar. E aí eu volto à situação anterior, né, da dignidade de ter uma moradia, né? A Constituição fala não só em propriedade, mas fala do direito à moradia. Claro que a propriedade não é a única forma de garantir a moradia, né? Poderia ter né, outras modalidades que não sejam necessariamente ser proprietário. Mas é um mercado que ele pode mudar a sua conformação, mas ele não acaba, né? Porque as atividades humanas, a atividade e a vida humana, ela tem que estar baseada em algum local no globo terrestre, né? E a propriedade ela vai ter que ser registrada em algum lugar. Tanto é que praticamente todos os países têm alguma forma de registro de propriedades, né? Algum tipo ou de cadastro, ou de registro, ou de arquivo, onde estão arroladas lá as propriedades imóveis. Até porque, voltando, pela expressão econômica, né? São itens, né? São coisas de alto valor, né? Um terreno, uma casa, um apartamento, muitas vezes, a maioria das pessoas né, junta o dinheiro de uma vida, né, para comprar um apartamento, para comprar uma casa, para comprar um lote e ali construir a sua casa. Então, todo esse esforço que está concretizado ali naquele objeto, naquela coisa, ele merece, né, uma proteção, um cuidado, uma garantia para que esse esforço todo não se perca. E por hoje é só.
Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa completo, temos uma reprise segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!